Capítulo 46. Enquanto enfrentava o ritual de tomar chá com Alice, 1000 pensamentos corriam pela mente de Rebecca. Ela respondia educadamente de modo a manter Alice satisfeita e, assim, a mente de Rebecca lentamente começou a refletir sobre as últimas semanas e a juntar as peças do quebra-cabeças. Não é divertido? Estamos tomando chá juntas? Claro que sim. Mamãe idolatrava você, Violet, Alice disse. Ela manteve seu quarto em perfeitas condições, certificando-se de que os criados tirassem o pó todos os dias, trocassem os lençóis, colocassem flores frescas nos vasos. Você estava morta, mas ela sempre dizia que eu a encontraria um dia. Acho que ela queria dizer no céu, mas aqui está você na terra, não é incrível? É sim, Rebeca respondeu obediente. Enquanto você não estava aqui, enquanto estava lá em cima, mamãe gostava de fingir que eu era Violet. Alice acariciou seus cabelos. Mamãe sempre dizia que eu era igualzinha a você quando criança. Ela deixou meu cabelo crescer e me vestia em laços e fitas de seda. Ela me comprava vestidos lindos, enviados da Harrods, como este que estou usando agora. É muito bonito, Rebecca disse, aprendendo logo que Alice gostava de elogios. Obrigada. É tão bom sentar aqui e conversar com outra jovem. Mamãe nunca gostou muito de meninos, os homens, ou homens, para falar a verdade. Coisas desagradáveis e agressivas, ela dizia sempre. Muito melhor ser uma menina. Lembro que ela dizia que os homens eram úteis apenas para uma coisa. E, minha querida, ambas sabemos para quê. Alice riu e um rubor genuíno corou sua face. Tenho certeza de que sua mãe estava certa, Rebecca disse. Quanto mais Alice falava, melhor Rebecca compreendia. Sabe, fui tão sozinha quando era criança. Mamãe não me deixava brincar com outras meninas, então não tive amigas. Eu queria que você estivesse aqui naquela época. Alice disse com tristeza. Nós duas nos damos muito bem, não acha? Somos parecidas, não somos? Sim, Rebecca disse. Sinto muito por você ter se sentido tão só. Bem, na verdade, eu tinha uma amiga imaginária chamada Amy. Conversávamos por horas, embora eu soubesse que ela não era real, mas agora tenho você. Quero que fique comigo para sempre. Você não vai me abandonar, vai? Lágrimas brotaram nos olhos de Alice. Não, claro que não. Minha mãe me deixou, sabe? E eu fiquei completamente sozinha. Sabe de uma coisa? Acho que ela não gostava muito de mim. Estava sempre gritando comigo, Rebecca viu quando Alice começou a chorar, as lágrimas manchando seu rosto com o negro da máscara. Quer um lenço? Rebecca ofereceu, procurando uma desculpa para se levantar da cadeira. Obrigada, você é muito gentil. Alice respondeu com gratidão. Está na gaveta no criado mudo. Rebecca percebeu que era agora ou nunca. Ela se levantou e seguiu o mais rápido possível para a porta do quarto. Abriu-a com toda a força e desceu a escada estreita aos tropeços. Chegou até a porta da frente e girou a maçaneta desesperada, mas a porta não abria. Aonde você está indo? Volte! Enquanto Rebecca se voltava para o corredor em direção aos fundos da casa, esperando encontrar outra saída, ouviu os passos de Alice descendo as escadas atrás dela. Socorro! Rebecca gritou aterrorizada ao se encontrar na cozinha. Batendo a porta na frente de Alice, tateou seu caminho na escuridão, tentando encontrar a porta dos fundos.
Ouvia Alice no cômodo com ela agora, tropeçando na mobília. Onde você está, Violet? Por favor, não gosto desta brincadeira. Tenho medo do escuro. Incapaz de encontrar uma saída, Rebecca se encolheu em um canto e deslizou até o chão quando ouviu Alice vindo em sua direção. Aí está você! Mãos grandes levantaram Rebecca. Não gosto desta brincadeira. Por que não voltamos lá para cima e brincamos de moda? Por favor, me deixe ir. Rebecca gemeu quando Alice a arrastava pela cozinha. Então ela ouviu uma porta se abrir em algum lugar da casa. Venha, querida, deixe de ser desobediente e solte a sua amiga. Uma voz familiar e gentil disse. Sei que só está brincando, mas sua mamãe não vai ficar feliz se souber disso. Houve uma pausa antes que as mãos que a seguravam a soltassem. Rebecca caiu no chão como uma boneca de pano abandonada. Senhor Malik, pode acender a luz, por favor? Essas crianças levadas estão brincando de pega-pega no escuro. De repente, uma luz se acendeu e Rebecca, confusa, viu a senhora Treverton e Ari na cozinha. Sinto muito, Brenda, Alice disse. Fui uma menina malvada, não fui? Sim, um pouco, mas se você se comportar e vir comigo, prometo que não conto para sua mãe. Vamos agora, querida. A senhora Treverton estendeu a mão. É hora de sua nova amiga ir para casa. Mas não quero que ela vá. Por favor, Brenda, ela não pode ficar. Rebecca e Ari viram o lábio de Alice tremer quando ela começou a chorar. Se você for uma boa menina, talvez sua amiga possa voltar para brincar amanhã. Ela pode, por favor. Eu me sinto tão solitária aqui sem ninguém, tão solitária. Eu sei, querida, mas já é tarde agora, ela disse para Ari. Vou levar esta criança para o quarto e colocá-la para dormir. Colocá-la para dormir. Por que não leva sua garotinha para casa e, quem sabe, elas podem brincar outro dia? Ari, que olhava estupefato para a criatura que segurava a mão da senhora Treverton, concordou com a cabeça. Então, boa noite, obrigada por vir, a senhora Treverton disse com firmeza. Enquanto Ari ajudava Rebecca a se levantar e a carregava para o carro, eles podiam ouvir a voz da senhora Treverton conversando calmamente. Ele colocou gentilmente Rebecca no banco do passageiro. Você está machucada? Ele perguntou, sentando-se diante do volante e dando a partida. Devo levar você para um hospital? Só me tire daqui, ela gemeu. Me leve para longe daquela coisa horrível. Ele machucou você, Rebecca. Eu prometi à senhora Treverton que não chamaria a polícia, se ela me dissesse para onde ele havia levado você. Mas o que vi superou as minhas expectativas. Não estou machucada, só me tire daqui. Rebecca repetiu chorando. Tudo bem. Ari concordou. Não se preocupe, vou levá-la para um lugar seguro. Enquanto dirigia pela várzea, Ari pegou o celular e ligou para Steve. Rebecca está comigo. Não posso entrar em detalhes agora, mas preciso levá-la para um hotel e gostaria que você telefonasse para o médico que a viu outro dia e pedisse que vá examiná-la. Ela está machucada? Acho que não, mas precisa ser examinada. Certo. Bem, traga a Rebecca para o meu hotel aqui em Ashburton. Vou informar a recepção imediatamente. Tenho certeza de que arruma um quarto para ela. Caso contrário, ela pode ficar com o meu. E chame o médico assim que possível. Steve deu o endereço do hotel para Ari, que configurou seu GPS. Quando chegaram ao hotel, Ari ficou grato por Steve ter conseguido uma suíte para Rebecca. Ele havia deixado um recado na recepção
pedindo a Ari para entrar em contato se precisasse de mais alguma coisa. Rebecca deixou que Ari a guiasse até o elevador e, depois pelo corredor até o quarto. Eu não trouxe nada, Rebecca disse suspirando com pesar enquanto Ari a ajudava a chegar à cama. Onde está sua mala? Em um arbusto em algum lugar em Astbury. Ela lhe deu um sorriso fraco. Deixa pra lá, vou buscar amanhã. Não há nada de que você precise com urgência, espero. Antes que Rebecca pudesse responder, ouviram uma batida na porta e Ari foi atender. Boa noite, o Dr. Trefusis disse. Ou devo dizer bom dia. Lamento ter demorado um pouco para chegar aqui. Estava com outro paciente. Como ela está? Pelo que posso ver, está fisicamente bem, Ari respondeu, mas muito abalada. Posso explicar o que aconteceu? Não há necessidade, o médico disse calmamente. O paciente que acabei de deixar é o Lord Astbury. A senhora Treverton mandou me chamar. Entendo. Onde ele está agora? Ainda no chalé da várzea. Administrei um sedativo forte, o que significa que vai dormir até que eu possa organizar as coisas pela manhã. É possível que ele acorde sem se lembrar dos acontecimentos desta noite. De qualquer forma, deixe-me ver a senhora Bradley. Claro, vou deixá-los a sós. Ari discretamente deixou o quarto enquanto o Dr. Trefusis se aproximava de Rebecca. Soube que você passou apuros esta noite, ele disse gentilmente, ao se sentar na beirada da cama e pegar a mão dela para medir sua pulsação. Ele machucou você? Não. Rebecca estava tão cansada que mal podia formar uma frase. Mas ele colocou um tecido sobre o meu nariz que cheirava forte, e eu perdi a consciência. Depois eu acordei naquela casa, ainda não sei onde estava. Tenho certeza de que ele usou clorofórmio, que é o que os cirurgiões usam para sedar os pacientes. É inofensivo sem efeitos colaterais a longo prazo. A senhora Treverton acredita que ele tenha encontrado um vidro em um dos armários da despensa. Nem quero pensar em como deve ser velho. Ela me entregou o frasco e eu vou analisar o conteúdo amanhã só para garantir. Pensei que... Rebecca molhou seus lábios ressecados. Pensei que não escaparia. Tenho certeza de que pensou mesmo, senhorita Bradley. Foi um choque terrível para você. Tudo o que posso fazer é dizer que sei da condição do Lord Astbury desde que assumi a clínica do meu pai. É altamente improvável que, independente do seu estado de perturbação e confusão desta noite, ele a tenha machucado. Ele pensava que eu era a sua avó Violet, Rebecca murmurou. Sim, a senhora Treverton me disse isso. Meu Deus, ele não sabe onde estou, sabe? Vai vir atrás de mim? Ela agarrou o braço do médico. O medo cintilava em seus olhos. Você está segura, Rebecca, confie em mim. Ele nem imagina onde você está e se encontra tão sedado no momento que não sabe nem onde ele está. Não vou fazer você reviver os acontecimentos desta noite, mas me deixe examiná-la. Enquanto o médico checava seus sinais vitais, Rebecca permaneceu imóvel. Havia tantas perguntas a fazer, mas sua mente exausta e confusa não encontrava energia para dar voz às suas dúvidas. Como está a dor de cabeça? Ele perguntou, ouvindo seus batimentos cardíacos. Terrível. O clorofórmio que o Lord Astbury usou não deve ter ajudado. Na verdade, eu iria visitá-la amanhã de manhã, porque acho que descobri por que você tem se sentido tão mal. Sério? Sim, e posso garantir que, pelo menos quanto a isso, não há motivo para se preocupar, ele sorriu. Eu estou grávida? Não, Rebecca. Todos os testes deram negativo. De qualquer forma, explico minha teoria amanhã. Agora...
O Dr. Trefus pegou a pasta e tirou alguns comprimidos dela. Sugiro que tome este remédio, é um sedativo leve que irá acalmá-la e ajudá-la a dormir. O que há de errado com Anthony? Por que ele estava vestido como uma garotinha? Ele disse que se chamava Alice. Eu... É uma longa história, senhorita Bradley, que ficarei feliz em explicar amanhã quando você tiver descansado um pouco. Por enquanto, minha recomendação é que, já que está fisicamente bem e segura, a melhor coisa a fazer é dormir. O médico se levantou. Vou dizer ao jovem do lado de fora que pode voltar agora. Boa noite. Ari andava de um lado para o outro no corredor. Como ela está? Como você disse, não está ferida, mas muito assustada, não a culpo. Eu o vi naqueles trajes. Até eu fiquei com medo, Ari admitiu. Sei que Rebecca não vai se sentir segura até que ele esteja preso. Deveríamos chamar a polícia depois do que aconteceu com ela? Afinal, ele a sequestrou. Se for isso que a senhora Bradley decidir que deseja, então sim. Ela deve procurar a polícia. O Dr. Trefus concordou. Mas eu gostaria de falar com ela antes. Volto para vê-la amanhã cedo. Boa noite. Ari observou o médico se afastar e entrou no quarto. Sentou-se ao lado de Rebecca na cama e pegou a sua mão. Como você está? Bem, ela sussurrou com os olhos fechados. Tudo bem se eu ficar com você esta noite? Posso dormir no sofá da sala ao lado. Não! Sua mão apertou as dele e ela abriu os olhos. Por favor, não me deixe sozinha. Por favor, fique comigo, Ari. Claro, se você preferir. Prefiro, obrigada. Ela disse e sua mão relaxou. Tantas perguntas. Continuou suspirando. Eu sei. Ele concordou, tentando confortá-la. Mas elas ficam para depois. Por favor, Rebecca, tente dormir. Ele disse, indo até uma cadeira no canto do quarto. Ari? Ela chamou tímida. Sim. Você pode me abraçar? Assim eu vou saber se você sair. Sim, mas posso deitar na cama com você? Vai ser mais fácil, ele sorriu. Claro que sim. Ari se deitou na cama e Rebecca se virou para se aconchegar em seus braços como uma criança. Obrigada por estar aqui, ela disse exausta. Está tudo bem, durma, Rebecca, ele sussurrou. Enquanto Rebecca, pálida, mas calma, se sentava com uma xícara de café, na manhã seguinte, o Dr. Trefus falava com ela. O Lord Astbury foi diagnosticado com esquizofrenia quando tinha 30 e poucos anos. Ele sofreu um ataque dos nervos depois que sua mãe faleceu e passou a exibir os sintomas que você viu ontem à noite. Não surpreende que ele tenha enlouquecido. Sua mãe Daisy o controlava completamente. Ela nunca o perdia de vista desde que ele nasceu. Ele ficou em um hospital psiquiátrico onde passou quase um ano em terapia constante controlado com drogas. Ninguém sabe exatamente o que causa essa condição, se é natural ou provocada, mas, diante da infância difícil de Lord Astbury, tenho certeza de que essa foi uma das causas. Ele conversou comigo enquanto estava... Rebecca engoliu a seco, fantasiado. Disse que a sua mãe lhe comprava belos vestidos na Harrods. Isso era verdade? Infelizmente é. A mãe do Lord Astbury, Daisy, foi criada por sua avó Maud, acreditando que todos os homens eram perversos. Então, quando foi obrigada a se casar para gerar um herdeiro para a prosperidade, para a propriedade, e esse herdeiro foi um menino, ela se recusou a aceitar.
O Dr. Trefus explicou. Vocês podem perguntar à Sra. Trevethan ou à sua mãe Mabel, que o conhece pela vida toda. Ela colocava laços nos cabelos longos do Lorde e ele usou vestidos durante toda a infância. Meu Deus, pobre criança, Rebecca disse. Pensando nisso, vi uma fotografia no escritório dele. Uma garotinha que se parecia com Anthony. Pensei que fosse sua irmã, mas devia ser ele. E o seu pai? Perguntou. Ele não tinha nada a dizer sobre isso? De acordo com meu pai, que assumiu os cuidados com Daisy, depois do meu avô, o pai do Lord Astibor era um marido e um pai ausente. O casamento foi um arranjo para começar. Não importava o quanto Maud Astibor odiasse os homens, ela havia aceitado que sua neta precisava de um para gerar um herdeiro. O homem que escolheu para Daisy se revelou um alcoólatra e passava a maior parte do tempo em Londres, torrando o dinheiro da família. Ele morreu quando Lord Astibor ainda era muito jovem. Anthony me contou isso. Então eram apenas Maud, Daisy e Anthony no hall? Quando ele era criança, sim. Depois que Maud morreu, o que deveria ter melhorado as coisas, o estrago já estava feito. O médico balançou a cabeça. Daisy se recusou a enviar Anthony para uma escola. Em vez disso, ele foi educado por professoras particulares. A obsessão de Daisy com Violet, sua linda mãe falecida, também não terminou aí. O Lord Astibor foi criado para idolatrá-la. Sim, isso ficou claro. Rebecca disse com ironia. De qualquer forma, quando ele foi considerado estável, o suficiente para voltar para casa depois da crise, ficou sob os cuidados da Sra. Trevethan, que trabalhava no hall como governante e entendia a situação. Juro, senhorita Bradley, aquela mulher é uma santa. Dedicou grande parte da sua vida para cuidar dele. O Dr. Trefus respirou fundo. Contanto que tudo esteja calmo e nada atrapalhe a tranquilidade e a privacidade do hall, Lord Astibor é capaz de viver perfeitamente bem. Ele ama cuidar das flores de seu jardim, o que para ele é uma terapia. Os remédios que toma todos os dias o mantêm estabilizado, para que ele tenha pelo menos um resquício de normalidade. Ele costumava ir para o chalé da várzea, para o que a Sra. Trevethan chamava de brincar de casinha e brincar de moda. Sabíamos que era melhor que ele desse vazão à sua outra personalidade em algum lugar isolado onde não fosse visto. Eu o via com frequência, claro, assim como o seu psiquiatra. E a Sra. Trevethan entrava em contato sempre que havia um motivo de preocupação. Ele passou vários anos sem uma recaída. Entendo, disse Rebecca. Mas este ano ele decidiu deixar que o estúdio de cinema usasse o hall. Falta dinheiro em Astbury no momento e ele precisava pagar algumas contas. A Sra. Trevethan foi contra desde o início. Ela o conhece bem o bastante para saber que ele certamente não conseguiria conviver com a situação, mas o que ela podia fazer? Nada, suponho. Rebecca concordou. Então você chegou. E Anthony imediatamente viu a semelhança com sua avó Violet, que ele acreditava ser a mulher perfeita, de acordo com sua mãe, e a mulher que seu alter ego tentava copiar. Na primeira vez em que Anthony me encontrou em roupas comuns, não teve nenhuma reação, Rebecca mencionou. Foi só quando me viu com o cabelo loiro em um vestido dos anos 20 que disse que eu me parecia com ela. Sim, tenho certeza de que ele acreditou estar vendo um fantasma. Ao mesmo tempo, e estou apenas supondo,
Já que não li o relatório do psiquiatra ainda, ele também teve uma reação masculina normal em resposta a você. E isso o deixou totalmente confuso. Suas personalidades entraram em conflito, ambas desestabilizadas. Enquanto a principal parte de Anthony, masculina, se apaixonava por você, a garotinha não entendia por que Violet estava de volta, já que você deveria estar morta. Consegue entender, senhorita Bradley? Consigo. Rebeca respondeu devagar. Infelizmente consigo. E tudo o que você contou combina com o que ele disse ontem à noite. Também o vi vestido de mulher outra noite no hall. A senhora Treverton jurou que era sua mãe que eu havia visto, mas claro que não era. E também o ouvi cantar em uma voz aguda e estranha. Também tenho certeza de que ele entrava no meu quarto à noite. Rebeca disse com um tremor. Sentia o perfume. Peço desculpas, senhorita Bradley. Sei que a senhora Treverton se sente culpada por deixar que as coisas chegassem a esse ponto sem tomar uma atitude. Normalmente a segunda personalidade do Lorde não aparece no hall. Para ser justo com a senhora Treverton, ela apenas só estava tentando protegê-lo, acrescentou. Ela certamente soube no dia seguinte que eu havia visto Anthony. Aquilo me deixou maluca. Ela mentiu para mim, doutor, Rebecca reiterou. Sei disso, senhora Bradley, mas tente perdoá-la. Ela tentava proteger o Lord Astbury porque sabia que, se ele estava tendo uma recaída, acabaria sendo levado de volta ao hospital psiquiátrico. E ele odiava aquele lugar. Eu entendo de verdade, mas isso não justifica que Anthony, ou quem ele acreditava ser ontem à noite, possa me drogar, sequestrar e me prender em um chalé, no meio de lugar nenhum. Rebeca levou as mãos à cabeça. Estou tentando considerar as razões pelas quais deveria deixar isso para lá, mas realmente pensei que ia morrer na noite passada. Tenho certeza de que está aterrorizada, senhorita Bradley. Lamento muitíssimo. Também me sinto responsável, pois deveria ter visto os sinais mais cedo. O Dr. Trefusis disse abatido. Você vai ficar aliviada em saber que a partir de agora o Lord Anthony ficará internado em um hospital seguro, que lhe proporcionará toda a ajuda de que precisa. Quanto a envolver a polícia ou não, a decisão é sua. Embora as chances sejam de que, caso você venha a fazer queixa, o Lord Anthony acabe exatamente onde está. Além disso, ele lembrou, ambos terão que suportar a exposição da mídia. Sei disso, Rebecca respondeu. Quanto tempo ele vai ficar no hospital? Até que o psiquiatra acredite que ele recuperou a estabilidade. De acordo com o seu estado atual, eu diria que serão muitos meses, se não anos. Infelizmente, pode ser que nunca mais tenha alta. Sabe, sempre senti que havia algo infantil em Anthony, mesmo quando ele estava bem. Eu sentia que devia protegê-lo de algum modo. Rebecca notou que seus olhos se encheram de lágrimas de repente. Ele era um homem tão gentil, mas depois que vi como pode ficar, meu Deus, não sei descrever o quanto foi terrível. Senhorita Bradley, pelo seu bem e pelo bem dele, tente se lembrar de Anthony como homem gentil e inteligente que conheceu, e não como a aberração que viu ontem à noite. Considerando o que sofreu quando era criança, ele merece a nossa compaixão. Nunca teve chance de viver uma existência normal. E pode ter certeza de que ele não causará mais problemas a ninguém por um longo tempo. Entendo. E sinto muita pena dele, Rebecca concordou. Agora, antes que me esqueça, quero discutir com você a possível causa de suas dores de cabeça.
O Dr. Trefus pegou sua pasta e retirou alguns papéis. Como eu disse ontem, seus exames de sangue estão normais. Contudo, notei níveis altos de adrenalina em um deles. Então me diga, senhorita Bradley, você tem alergias? Sim. Rebecca parecia surpresa. Chego a passar muito mal em casa. Notei que meus olhos coçaram e a senhora Trevethan disse que era uma reação a uma erva que cresce aqui na região. Certo. Próxima pergunta. Você por acaso andou tomando chá de camomila? Sim. A senhora Trevethan me serve chá de camomila com frequência. Ela diz que é bom para relaxar. Tomo umas 2 ou 3 xícaras por dia. Então acho que descobrimos a causa do problema. Dr. Trefus disse aliviado. A erva de Santiago e a camomila são da mesma família. E a alergia a ambas ingeridas simultaneamente pode gerar uma reação contrária na corrente sanguínea, especialmente se o chá foi feito com folhas frescas da espécie local. Os sintomas geralmente causados são os mesmos que você descreve. Dor de cabeça forte e enjoo são os mais comuns. Suponho que esta seja a causa do problema, senhorita Bradley. O médico disse com os olhos brilhando. Portanto, assim que vir a senhora Trevethan, vou informá-la de que ela estava envenenando você. Ele fechou a pasta e sorriu. Fique longe do chá de camomila de agora em diante e vamos ver se os sintomas desaparecem. Agora, deixei mais alguns sedativos para o caso de precisar. Se tiver mais algum problema, ficarei feliz em visitá-la. Obrigada pela ajuda, doutor. Ela disse enquanto ele caminhava até a porta. Vou pensar no que fazer acerca desta situação com Anthony. Claro, até logo. O Dr. Trefus foi até o elevador e desceu para o saguão. Como ela está? Perguntou Ari, que estava ansioso esperando que o médico retornasse. Muito bem, diante das circunstâncias, o médico respondeu. Ela parece frágil, mas é uma jovem forte. Acho que ela foi incrível até agora, Ari disse. Antes que vá embora, doutor, há um assunto que eu gostaria de discutir com o senhor. E que assunto é esse? O Dr. Trefus ouviu quando Ari começou a explicar. Ari se certificou de que Rebecca havia almoçado, depois sugeriu que ela descansasse. 1 hora depois, alguém bateu à porta e Ari foi atender. Como ela está? James Vogue perguntou. Posso entrar? Claro que pode, Rebecca respondeu sorrindo quando entrou na sala de estar. Ah, que bom que melhorou. James entrou no quarto e a abraçou. Rebecca, se você tem companhia, vai ficar bem se eu sair por 1 hora? Ari perguntou. Sim, está tudo bem, ela concordou. Não vou demorar e vou pegar a sua mala no hall na volta. Obrigada, Ari. Ele está caidinho por você, James comentou depois que Ari saiu. Mas me conte tudo. Você deve saber que o set está borbulhando com os rumores sobre o que aconteceu com você ontem à noite. Ouvi histórias sobre ter sido arrastada para um chalé abandonado no meio do nada pelo Lord Astbury. Quem contou isso? Rebecca perguntou horrorizada. E quem sabe onde a história começou? Mas garanto que estão exagerando. Como o Dr. Trefus havia previsto, a última coisa que Rebecca precisava era que a história chegasse aos jornais. Era o tipo de notícia de que as pessoas não esqueceriam. Perguntariam sobre isso em cada programa de televisão de que ela participasse dali em diante. Tudo o que ela queria era esquecer e seguir em frente. Ele me pediu em casamento e não reagiu muito bem quando recusei. Rebecca resumiu com um tom de ironia na voz. Minha nossa! James disse se sentando na cama e roubando algumas uvas da cesta de frutas.
Os homens ficam loucos perto de você e esse indiano charmoso que está bancando seu protetor. Ari tem sido maravilhoso. Rebeca respondeu na defensiva, mas é apenas um amigo. Se você acredita nisso, James disse com um sorriso maroto. De qualquer forma, querida, é bom vê-la de volta ao normal. Eu disse ao Steve que estarei bem para gravar amanhã. Bem, eu não ligo nem um pouco para o atraso. Todas as cenas que faltam para mim são com você e estou aproveitando esses dias de folga. Com a garçonete como companhia? Touché! James sorriu. Ela está me perseguindo agora, me seguindo no hotel. Acho que quer ter filhos comigo. Infelizmente, isso não está nos meus planos no momento. Bem, vou embora, mas se quiser um jantar leve mais tarde, ficarei mais que feliz em fazer companhia a você. Obrigada, James, mas acho que vou ficar quietinha aqui e dormir cedo. Rebeca respondeu. James semicerrou os olhos ao olhar para ela. Então, onde eu estou atualmente na fila das suas afeições? Devo estar subindo no ranking enquanto você despacha um a um. Rebeca deu um soco amigável em seu braço. Você não tem jeito, James. Sei que não está falando sério. Não, provavelmente não, ele concordou. Mas espero manter contato com você depois que voltar para os Estados Unidos. Sério, Rebeca, gosto da sua companhia. Tem sido divertido. Robert disse que nós temos muita química na tela, nunca se sabe. Podemos nos tornar os próximos Olivier e Lee, ou Brad e Andy, mas preciso ver se a minha garçonete de estimação pode me servir um delicioso chá cremoso. James lhe deu um beijo carinhoso e se levantou. Vejo você mais tarde, querida. Quando Ari chegou à casa do Dr. Trefus, seguiu o médico até a cozinha. Aceita um chá? Eu ia colocar a chaleira no fogo. Obrigado. Como você pediu, verifiquei os registros dos pacientes do meu avô em 1922 e não encontrei nada sobre a morte de uma criança chamada Mol Chavan ou Prasad, nas datas exatas ou próximas às que você mencionou. Bem, Ari disse com um suspiro, para ser honesto, não estou surpreso. Estou confuso com o que aconteceu com seu parente. Você disse que uma certidão de óbito foi emitida para ele? O médico perguntou, pegando 2 canecas do armário. Isso. Ari pegou a pasta e retirou a certidão. Veja que foi assinada pelo seu avô, mas procurei em todos os registros públicos e da paróquia para essa região e não há nada em lugar algum. Que estranho! O Dr. Trefus se inclinou sobre o ombro de Ari para examinar a certidão. Sim, essa é a assinatura do meu avô, mas de acordo com a lei ele deveria ter enviado uma cópia para ser registrada. Verifiquei todos os registros públicos na internet também, nem sinal. É natural, Ari continuou. A mãe de Mo nunca acreditou realmente que ele morreu naquele dia. Verdade? O Dr. Trefus estava claramente surpreso. E então, ele morreu ou não? Não. Mabel Smerden confirmou que ele não morreu. Ela tem certeza de que Mo foi levado para um orfanato em Londres naquele dia. Por quem? O Dr. Trefus perguntou-se sentando à mesa. Lamento dizer que foi pelo seu avô. Ari esperava uma reação defensiva e ficou surpreso ao notar que o médico baixou o olhar. Infelizmente, isso não me surpreende. Não tenho certeza das condições do nascimento do seu parente, mas posso confirmar que meu avô ajudou um grande número de jovens que estavam com problemas. Quando os bebês nasciam, ele os levava para orfanatos administrados pela igreja. Entenda, Sr. Malik, o mundo
era diferente naqueles dias. Estou começando a acreditar que sim. Meu avô não era um homem ruim, o médico disse. Ele fazia o que podia para ajudar. Na verdade, posso ajudar você com os nomes dos orfanatos a que o meu avô recorria. Só Deus sabe se algum deles ainda está aberto hoje, mas vale a pena tentar. Espere aqui. O Dr. Trefus se levantou e voltou poucos minutos depois com um livro fino de capa de couro. Esse era o livro de contatos médicos da região do meu avô. Ele tem endereços e telefones de hospitais da região, nomes de cirurgiões e coisas do tipo. Na última página há o endereço de 3 orfanatos. Apenas um fica em Londres. Devo anotar os detalhes para você? Obrigado, mas, como você mesmo disse, quem sabe se ainda existem? Ari suspirou. Além disso, não sei se Mo continuou com o nome de nascimento ou não, mas posso dizer exatamente o dia em que foi levado. Foi o mesmo dia em que Donald Astbury morreu. Verdade? Bem, tenho certeza de que é possível verificar na internet. O Dr. Trefus sugeriu. Se você não conseguir nada, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo e verei o que posso fazer. Devo admitir que estou curioso para saber mais sobre esta história. Mabel Smerden conhece a verdade e me fez jurar segredo. De qualquer modo, não devo tomar mais do seu tempo. A Ari disse enquanto se levantava. Aviso se descobrir o que aconteceu com ele. Por favor, faça isso. Aliás, como está a minha adorável paciente? Muito bem, obrigado. Ari respondeu enquanto o médico o acompanhava até a porta da frente. Devo admitir que estou encantado com ela. Não me surpreende que o Lord Astbury tenha se sentido assim. O senhor é um homem de muita sorte, Sr. Malik. O médico sorriu para ele. Boa noite. No caminho de volta, Ari pegou a estrada para Astbury Hall. Estacionou no pátio e saiu procurando a mala de Rebecca. Demorou a localizar o arbusto onde ela a havia deixado, mas quando a encontrou, guardou a mala no carro. Depois entrou no hall e seguiu para o sótão para se despedir de Mabel Smerden. Ela sorriu quando o viu. Tem tempo para tomar um chá? Ela perguntou. Não, Sr. Smerden, infelizmente não. Mas eu queria me despedir. Viajo amanhã e falei com o Dr. Trefus esta tarde. Ele me deu o nome de um orfanato em Londres, então vou investigar se o lugar ainda existe. Que bom para você. Me conte se descobrir o que aconteceu com ele. Claro. Obrigado por confiar em mim. Estou feliz por todos nós, que a verdade tenha vindo à tona. Minha mãe, Tilly, achava Ana Rita uma mulher maravilhosa. Ela era, Ari disse com orgulho. A propósito, procurei isto para você. Mabel estendeu a mão para pegar um porta-retratos que estava sobre a mesa ao seu lado e o entregou a Ari. Esta é a foto do falecido Lord Astbury com Ana Rita e Mo, que meu pai pegou do chalé, às margens do riacho. Ari olhou maravilhado para as 3 pessoas na foto. Sua história era uma parte dele agora. Ele a sentia nos próprios ossos. Obrigado, Mabel. Vou guardar esta foto pelo resto da minha vida. Adeus. Ari desceu as escadas para pegar suas coisas no quarto que ocupou. Ele ponderou sobre o diário de Donald antes de colocá-lo em sua mala, junto com a fotografia. Anthony certamente não precisaria dele, e também era parte da história de sua família. Levando a mala e seguindo para o saguão principal, ele parou por alguns instantes sobre o grande domo, pensando em Ana Rita e em tudo o que ela havia sofrido nas mãos dos Astbury. Ele ainda se perguntava por que Ana Rita,
o havia escolhido para descobrir sua verdade. E então ele ouviu suave, tão suave que imaginou que seus ouvidos estivessem zunindo. Mas o canto ganhou força e um som perfeito e puro que parecia crescer em direção ao domo preencheu-o com uma euforia estranha, mas bela. Ares se flagrou chorando enquanto ficou ali parado, olhando para cima, finalmente compreendendo que Ana Rita havia lhe dado muito mais que apenas a sua história.